Pessoal, aqui é VaptVupt, não vamos perder tempo com uma apresentação. Na descrição abaixo tem todas as informações importantes do vídeo, meus dados, e teremos também o link para quiz para quem desejar certificado no final do curso. Se gostar, não esqueça de apertar no joinha e inscrever-se no canal. O nosso canal é P de Pardal, uma homenagem ao professor Pardal. Então vamos lá. Curso básico de Excel, aula 1, componentes. Para aprendermos Excel, é necessário primeiro entendermos os componentes que estão disponíveis nessa ferramenta de trabalho. E é necessário conhecer alguns elementos para se habituar ao uso da planilha. O Excel é uma planilha utilizada para cálculos com diversas utilidades que poderão ajudar os usuários dessa ferramenta. Então vamos falar dos seus componentes. Primeiro, as células. Células são os endereços de determinado local aonde iremos utilizar na planilha. Então, ela é, na realidade, a intersecção de uma linha, que é definida por números, com uma coluna, que é definida por letras. Então, a célula A3 é essa posição da planilha. A célula C5 é essa posição da planilha. Verifique que quando eu posiciono em uma célula, esse elemento me indica qual é a célula. Mas visualmente eu também consigo verificar olhando em qual coluna e qual linha está a célula que eu selecionei. Dentro do mesmo arquivo, o Excel trabalha com várias pastas, que são essas abazinhas na parte inferior da tela. Então aqui nós temos planilha 1, poderíamos ter planilha 2, planilha 3, etc. E esses nomes podem ser alterados. Por exemplo, se eu clico com o botão direito do mouse em planilha 1, eu posso, por exemplo, renomear essa aba e chamá-la, por exemplo, de dados. E assim por diante. Um outro elemento importante é a barra de fórmulas, que é esse elemento aqui na planilha. Para que ele serve? Ele serve para informar o conteúdo da célula que você está selecionando e permitir a sua alteração. O próximo componente é chamado de linha de status. É essa linha no rodapé da planilha. Ela tem como finalidade exibir mensagens orientadoras ou de advertência sobre os procedimentos que você está executando. Além disso, nessa linha, você tem a possibilidade de dar zoom ou reduzir o zoom. Por exemplo, se eu clicar aqui no menos, ele diminui o tamanho das informações na planilha, permitindo que você visualize mais linhas e mais colunas. Da mesma forma, se eu clicar no mais, ele aumenta o tamanho das informações, e, em contrapartida, reduz a quantidade de linhas e colunas que eu consigo visualizar na tela. A janela de trabalho é essa janela que a gente vê na tela. Não significa que ela é limitada naquilo que nós vemos. Então, por exemplo, agora nós estamos visualizando 11 linhas e nós estamos visualizando da coluna A até a coluna L, um pedacinho da coluna M. Mas a planilha ela tem muito mais linhas e muito mais colunas. Eu posso me movimentar nessas linhas através das setinhas do teclado, para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, ou através das barras de rolagem. As barras de rolagem vão rolar até um limite, porque o Excel tem uma inteligência e percebe que a planilha não tem dados para baixo, então não teria necessidade de rolar.
Além disso, existem teclas de atalho para você se posicionar na primeira célula da planilha e etc. E isso, durante o curso, a gente vai verificando e aprendendo. Outro componente importante é essa linha de menu existente na planilha. Então, nós temos menu arquivo, menu página inicial, menu inserir, menu layout de página. Cada menu desse tem diversas funções que podem ser utilizadas nesta ferramenta poderosa. E a gente vai, durante o curso, aprender diversas finalidades dessas funções. Como esse curso é básico, nós não vamos ver todas essas funcionalidades, mas veremos muitas delas e já teremos uma grande noção de como utilizá-las em nossos projetos. A primeira linha é a linha de cabeçalho da planilha, onde eu tenho um disquetezinho para fazer o salvamento das informações da planilha, o nome do arquivo que a gente utilizou para gravar essa planilha, o nome do usuário que está usando essa planilha. O nome do arquivo de uma planilha Excel tem a extensão XLSX. Planilhas mais antigas terão a extensão XLS. O Excel mais novo conseguirá ler as planilhas mais antigas. Porém, o Excel mais antigo não conseguirá ler o formato mais novo. Vamos, então, inserir alguns dados na planilha para a gente começar a utilizar as funcionalidades que o Excel nos disponibiliza. Primeiro, eu seleciono uma célula onde eu quero inserir uma informação. Vamos fazer de conta que nós estamos criando uma agenda telefônica. Então, aqui na coluna A, eu vou ter o nome. Aqui eu tenho o telefone. E aqui eu tenho, por exemplo, o e-mail. E vamos colocar a data de nascimento. Com essas informações, a gente já consegue fazer algumas ações e aprender algumas funcionalidades que o Excel disponibiliza. Primeiro, eu consigo aumentar ou diminuir o tamanho das colunas. Se eu posiciono nessa linha que divide duas colunas, clico, seguro o clique e arrasto para a direita ou para a esquerda, eu vou aumentar ou diminuir o tamanho daquela coluna. Então, o nome eu deixei um pouquinho maior, o telefone um pouquinho maior, o e-mail eu quero que fique um pouco maior ainda e a data de nascimento eu quero que fique desse tamanho. Eu posso fazer uma seleção de diversas células ao mesmo tempo. Então, por exemplo, selecionei as 4 células, A1, B1, C1 e D1, e eu posso fazer uma ação nessas células. Por exemplo, na página inicial, eu tenho a possibilidade de pintar essas células de uma cor. Então, eu vou pintar essa célula aqui com esse azul. Eu tenho a possibilidade de deixar o texto em negrito, itálico, sublinhado. Eu posso fazer diversas ações de formatação, ok? Durante o curso nós vamos aprendendo essas funções, essas finalidades. À medida que nós vamos fazendo exemplos, nós vamos aprendendo com os exemplos. Então, aqui no nome, vamos lá, Celso Medeiros, telefone 419-1104-1992, e-mail p de pardal, @aulas@gmail.com. E a data de nascimento, 9 de janeiro de 1967. A coluna telefone ficou pequena para a informação que eu queria, então eu vou aumentar um pouquinho.
Ou, por exemplo, eu poderia fazer uma seleção da planilha como um todo e definir que o tamanho da letra seja um pouco menor, 10 em vez de 11. Ou que o tipo da letra seja Arial Narrow. E assim por diante. Então nós podemos ir formatando de acordo com o que nós queremos. A data de nascimento, eu quero que essa coluna fique centralizada. Então eu posso fazer alinhamentos. À esquerda, centralizado, e à direita. Vamos inserir mais um nome. Ronaldo Lopes, DDD 21 99999-9990. Ronaldo@teste.com.br e a data de nascimento dele é 1º de fevereiro de 2001. E assim por diante. Com esses dados na tela, nós podemos então aprender como movimentar-se dentro da planilha. Então eu estou posicionado agora na célula D4. Se eu teclo na setinha para baixo, ele vai para D5, D6, D7, D8. Se eu teclo na seta à esquerda, ele vai para C, B, A, ou seja, ele vai se posicionando na coluna anterior. Se eu teclo a setinha para cima, ele vai subindo e vai para a linha anterior. E à direita, da mesma forma. Então, eu posso utilizar as teclas para me movimentar na planilha. Mas eu também posso usar teclas e atalhos. Por exemplo, eu estou posicionado agora na célula D4. Se eu teclo a tecla Home, ele vai para a primeira coluna da linha que eu estou. Diferente da tecla Home, eu posso utilizar a tecla End. Só que a tecla End tem que ser utilizada juntamente com uma seta. Então, eu vou teclar na tecla End e, em seguida, vou teclar na seta que me mande para a direita. O que o Excel vai fazer? Ele vai me posicionar na última coluna da planilha. Vou teclar de novo na tecla Home. Se eu teclo na tecla Ctrl, segurando o Ctrl, Home, ele vai para a primeira célula da planilha. Outras teclas são interessantes para a movimentação de uma planilha. Quando eu tenho uma planilha que é extensa, tem várias linhas e várias colunas, de tal forma que eu não consigo visualizá-la em uma única área de trabalho, ou seja, a tela que eu estou visualizando não permite que eu visualize todas as informações da planilha, eu posso utilizar então a tecla Page Down ou Page Up. Page Down vai me levar para as linhas de baixo e Page Up vai me levar para as linhas de cima. E ele me faz uma movimentação de várias linhas a cada teclada que eu dou, diferente da seta para baixo, que vai uma de cada vez. Outra tecla para movimentação na planilha que é interessante, especialmente para planilhas grandes, é a tecla F5. Quando eu teclo F5, ele abre uma caixa de diálogo perguntando para onde eu quero ir. Então, ele me pede uma referência que nada mais é o endereço da célula. Por exemplo, eu quero ir para a célula C5. C5, ok, ele me posiciona exatamente na célula C5. Então, referência nada mais é do que o endereço da célula, ou seja, a coluna e a linha que você quer posicionar-se na planilha. Repare que a inteligência do Excel, também quando eu escrevi uma data, ele entendeu isso como uma data. Então o Excel ele procura visualizar o dado do jeito que você insere
e transformá-lo naquilo que ele acredita que seja. Então, quando eu digitei um e-mail, ele entendeu ser um e-mail. Quando eu digitei uma data, ele entendeu ser uma data. Pode acontecer situações que o Excel entenda, mas ele entenda errado. Daí nós vamos ter que utilizar uma formatação para indicar ao Excel que aquilo que ele entendeu não está correto. E isso nós vamos aprender quando nós falarmos de formatação de células. Só para aproveitarmos a ideia, eu vou criar mais uma coluna aqui, que vai ser uma coluna onde eu vou colocar a idade da pessoa. E uma outra coluna que eu vou colocar, por exemplo, o valor. Faz de conta que seja um valor de salário e que essas pessoas sejam funcionários. Ok? A idade é um número. Então, quando eu digito a idade da pessoa, 54 anos, o Excel já vai entender que isso é um número. Quando eu digito um valor de salário, R$ 1.200, vou digitar 1.200, ele entende que é um número. Eu posso formatar esse número para ele ter casas decimais. Então aqui eu posso formatar de uma forma mais simplificada para ele ter casas decimais. Existem outras formas de fazer formatação. Por enquanto vamos aprender essa mais simplificada. A idade é uma informação que eu poderia calcular baseado na data. Isso nós vamos aprender quando nós falarmos em fórmula. Por enquanto eu estou simplesmente digitando a informação. Mas como eu tenho a data de nascimento, eu poderia automaticamente calcular a idade dessa pessoa sem que nós precisássemos digitar essa idade. Mesmo porque o ano que vem essa idade vai mudar. E como a data de nascimento permanece a mesma, o Excel iria calcular a idade baseado na data. Então isso nós vamos aprender quando falarmos em fórmulas. 2001 para 2021, fevereiro, a pessoa tem 20 anos e o salário dela é 1.540. Eu vou fazer a configuração para essa célula também. E no futuro, quando falarmos em formatação, nós vamos aprender como formatar uma linha inteira ao mesmo tempo, sem eu ter que ficar formatando cada célula cada vez que eu informar um valor. Vamos aprender uma ferramenta que é o pincel de formatação, que ele serve para copiar a formatação de uma célula para levar para outra. Então, eu clico na célula que eu desejo a formatação, no pincel de formatação e daí nas células que eu quero levar essa formatação. Então, eu levei a mesma formatação da célula C1 para a célula E1 e F1. Só que eu gostaria que essas duas células estivessem alinhadas à esquerda, à direita. Então, eu clicaria no alinhamento à direita. Automaticamente, o Excel faria essa formatação nessas duas células para mim. Veja que, além de componentes, nessa aula nós aprendemos um pouquinho de entrada de dados e alguma coisinha sobre formatação e alinhamento. Espero que tenham gostado da aula. Se quiserem ir para a próxima aula, basta clicar nesse vídeo sugerido. Mas antes, se gostaram, não se esqueçam, clique no joinha e inscreva-se no canal. Grande abraço e até mais.